Imagine estar no auge de uma experiência espiritual transformadora, onde a sensação de conexão com o divino é tão intensa que parece que você encontrou o propósito exato da sua existência. É um momento de clareza, de luz. No entanto, logo após essa vivência, uma reviravolta inesperada ocorre: a solidão. Muitos escolhidos, após momentos tão grandiosos, encontram-se mergulhados em um período de isolamento profundo. Mas essa solidão não é um abandono, é um processo divinamente orquestrado, um momento de preparação essencial. Quando olhamos para grandes figuras espirituais ao longo da história, percebemos que todas passaram por períodos de isolamento antes de iniciarem suas missões. Pense em Moisés, que se retirou ao deserto por 40 anos, ou em Jesus, que passou 40 dias no deserto em oração e jejum antes de começar seu ministério. Esse padrão de isolamento tem um propósito maior. É durante esses momentos que Deus trabalha de forma íntima na vida do escolhido, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para os desafios futuros. A solidão, então, não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. É nesse silêncio que a voz de Deus se torna mais clara. O escolhido aprende a se desapegar das distrações do mundo e a se conectar de forma mais profunda com o Criador. Esse isolamento é como o trabalho de um oleiro com o barro. É o tempo em que Deus molda, refina e prepara o indivíduo para a missão que está por vir. Durante esse período, muitos se sentem incompreendidos e até mesmo rejeitados. Amigos e familiares podem não entender o que está acontecendo e o escolhido pode se sentir desconectado das pessoas ao seu redor. Mas é precisamente essa desconexão que permite um realinhamento espiritual. É um tempo de aprendizado, onde o escolhido é desafiado a confiar inteiramente em Deus, a depender não de sua própria força, mas da força que vem do alto. Esse período de isolamento também é um teste de perseverança e paciência. O escolhido aprende que não está no controle de seu próprio destino. Deus está. E é nesse reconhecimento de sua própria vulnerabilidade e dependência divina que o escolhido encontra a verdadeira força. Cada momento de solidão é uma preparação para a missão que será cumprida. Por fim, é importante lembrar que esse isolamento é temporário. Ele serve a um propósito maior e prepara o escolhido para algo grandioso. Quando a missão finalmente começa, o escolhido percebe que aquela solidão, que antes parecia dolorosa e sem sentido, era, na verdade, a fundação necessária para o cumprimento de seu destino. E, ao compartilhar sua jornada, o escolhido fortalece outros que estão passando pelo mesmo processo, lembrando-lhes de que não estão sozinhos e de que há luz no fim do túnel. A solidão do escolhido, então, é um período de profunda transformação. É onde o divino trabalha silenciosamente, moldando o indivíduo, preparando-o para a grande missão que está por vir. E ao abraçar essa solidão, o escolhido se torna cada vez mais alinhado com o propósito divino, pronto para enfrentar os desafios e colher as recompensas que virão. O sofrimento é uma experiência universal, mas para o escolhido, ele assume um papel ainda mais profundo e transformador. Embora seja natural querer evitar a dor, é essencial entender que para aqueles que carregam um propósito divino, o sofrimento não é apenas uma provação, mas um processo de refinamento. Imagine o ouro bruto, que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Da mesma forma, o escolhido passa por momentos de intensa adversidade para que sua fé seja fortalecida e sua essência purificada. Desde tempos imemoriais, o sofrimento tem sido um canal através do qual Deus trabalha para moldar seus escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos de figuras que, antes de cumprirem suas missões, enfrentaram períodos de grande dor e tribulação. Jó, por exemplo, perdeu tudo o que tinha, mas em meio ao sofrimento, sua fé foi refinada e ele foi restaurado com bênçãos dobradas. O apóstolo Paulo enfrentou perseguições, prisões e flagelos, mas foi justamente através dessas experiências que sua fé se tornou inabalável e seu testemunho poderoso. O sofrimento, então, não é um sinal de abandono divino.
mas um convite para um relacionamento mais profundo com Deus. É nesse fogo que impurezas como o orgulho, a autossuficiência e a dependência do mundo são queimadas. O escolhido é levado a um ponto de total rendição, onde ele percebe que sua força, suas habilidades e seu entendimento são limitados e que, sem Deus, ele nada pode fazer. Esse reconhecimento é o início de um crescimento espiritual verdadeiro, onde a dependência total de Deus se torna a base para todas as ações e decisões. Durante esses momentos de dor, o escolhido é desafiado a manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. É fácil acreditar em Deus quando as coisas vão bem, mas é no meio da tempestade que a fé é realmente testada. Cada lágrima, cada clamor, cada momento de desespero é uma oportunidade para o escolhido se aproximar mais de Deus, para ouvir sua voz no meio do caos e encontrar paz em sua presença. Esse é o processo de refinamento, onde a fé é fortalecida e o caráter é moldado. Além disso, o sofrimento ensina ao escolhido lições valiosas sobre empatia e compaixão. Aqueles que passaram por grandes dores são capazes de entender e consolar os outros em suas próprias lutas. Eles se tornam canais de cura e conforto, não porque não conhecem a dor, mas porque a superaram. Esse é um dos maiores frutos do sofrimento. A capacidade de amar e servir aos outros com um coração cheio de compreensão e compaixão. O escolhido que passa pelo fogo do sofrimento emerge não apenas mais forte, mas também mais puro, mais humilde e mais alinhado com a vontade divina. Ele entende que a dor que enfrentou não foi em vão, mas parte de um plano maior de crescimento espiritual e cumprimento de seu propósito. Ao aceitar e abraçar esse processo, o escolhido está pronto para enfrentar qualquer desafio que vier, sabendo que cada prova é uma oportunidade para se aproximar ainda mais de Deus e cumprir sua missão com coragem e fé. Assim, o sofrimento deixa de ser algo a ser temido e passa a ser visto como um instrumento nas mãos de Deus, que molda e prepara o escolhido para algo grandioso. É no fogo do sofrimento que o escolhido é refinado, e é através desse refinamento que ele encontra a verdadeira força, a verdadeira fé e a verdadeira conexão com o propósito divino para a sua vida. Se você está gostando do vídeo, peço encarecidamente que se inscreva no canal, deixe seu comentário e curta o vídeo. Isso ajuda o YouTube a reconhecer o valor do nosso conteúdo e a levá-lo a mais pessoas. Para comentar, você pode simplesmente dizer de onde você está assistindo. Isso faz toda a diferença. Muito obrigado pelo seu apoio. Seguir o caminho de um escolhido não é uma jornada fácil. Enfrentar desafios, sacrifícios e momentos de profunda solidão pode fazer parecer que a luta é interminável. Mas é justamente nesses momentos que a promessa de Deus se torna um farol de esperança, guiando e motivando o escolhido a perseverar. É fundamental entender que as recompensas para aqueles que mantêm a fé e permanecem firmes não se limitam apenas ao plano celestial, mas também se manifestam nesta vida. Deus promete bênçãos tanto terrenas quanto eternas, criando uma perspectiva que enche o coração de esperança e encoraja o escolhido a seguir em frente, mesmo diante das maiores adversidades. Primeiro, vamos explorar a recompensa celestial, aquela que transcende o tempo e o espaço, onde as limitações humanas não têm poder. A Bíblia fala claramente sobre a glória reservada para aqueles que são fiéis até o fim. Jesus disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar." João 14:2. Esse é um lembrete de que a vida terrena é apenas uma parte da jornada e que a verdadeira recompensa aguarda na eternidade. Para o escolhido, essa promessa celestial é um alicerce de esperança, sabendo que, independentemente do que enfrentem neste mundo, há um lugar preparado por Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou lágrimas. Essa promessa celestial, no entanto, não significa que o escolhido deva viver apenas aguardando o além. Deus também promete bênçãos terrenas para aqueles que permanecem firmes em sua fé.
Essas bênçãos podem não ser sempre materiais, mas são reais e tangíveis de outras maneiras. Pode ser a paz que ultrapassa todo o entendimento, a força para enfrentar batalhas diárias, ou a sabedoria para tomar decisões que conduzem a uma vida plena e significativa. A presença de Deus na vida do escolhido é uma recompensa em si, trazendo conforto, direção e uma alegria que não depende das circunstâncias. Além disso, Deus é fiel em abençoar seus escolhidos de maneiras que refletem seu cuidado e provisão. No Salmo 37:25, Davi declara: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes mendigando o pão." Este versículo destaca que, embora o caminho possa ser difícil, Deus não abandona os seus. Ele cuida, provê e guia, oferecendo bênçãos que muitas vezes superam nossas expectativas. Essas bênçãos terrenas, sejam elas financeiras, emocionais ou relacionais, são manifestações do amor e cuidado de Deus, mostrando que Ele se importa com cada detalhe da vida de seus escolhidos. Outro aspecto crucial da recompensa terrena é o impacto que a vida de um escolhido pode ter sobre os outros. Ao viver fielmente, enfrentando e superando desafios, o escolhido se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Esse testemunho pode inspirar e fortalecer outras pessoas, levando-as a buscar a Deus e a trilhar seu próprio caminho espiritual. Esse legado de fé é uma das maiores recompensas que alguém pode deixar nesta terra, influenciando gerações e espalhando luz em um mundo muitas vezes envolto em trevas. É importante lembrar que as recompensas, tanto terrenas quanto celestiais, são um reflexo do caráter de Deus. Ele é um Pai amoroso que deseja ver seus filhos prosperarem em todos os aspectos de suas vidas. No entanto, essas recompensas não são dadas de maneira automática ou sem propósito. Elas são o resultado de uma caminhada de fé, perseverança e obediência. Deus honra aqueles que o honram, e suas promessas são sempre cumpridas. Assim, para o escolhido, as recompensas não são apenas um fim em si mesmas, mas uma confirmação do amor e da fidelidade de Deus. Elas são um lembrete constante de que vale a pena perseverar, mesmo quando o caminho é difícil. A promessa de bênçãos nesta vida, juntamente com a certeza da vida eterna, forma um poderoso motivador para continuar no caminho, mantendo a fé e o foco naquilo que realmente importa. A recompensa celestial e terrena é, portanto, um tema central na vida do escolhido. Ela oferece a esperança e o encorajamento necessários para enfrentar qualquer desafio, sabendo que, no final, Deus é fiel e recompensará abundantemente aqueles que permanecem firmes em sua fé. Ao entender e abraçar essa promessa, o escolhido é fortalecido e capacitado a seguir em frente, confiando que o melhor ainda está por vir, tanto nesta vida quanto na eternidade. Ser um escolhido carrega consigo uma responsabilidade que transcende o presente e se estende às futuras gerações. As decisões, a fé e as ações de um escolhido não afetam apenas sua própria vida, mas moldam o destino daqueles que virão depois dele. Este é o poder de um legado espiritual. Ele se enraiza no presente, mas floresce no futuro, influenciando vidas de maneiras que muitas vezes só serão plenamente compreendidas muito tempo depois. Quando pensamos em legado, muitas vezes pensamos em bens materiais ou realizações profissionais. Mas o legado de um escolhido vai muito além disso. Trata-se de deixar um impacto espiritual que perdura, uma herança de fé que serve como fundamento para as gerações futuras. Este legado é construído através de escolhas diárias, escolhas de viver de acordo com os princípios divinos, de buscar a Deus em todas as circunstâncias e de manter a fé mesmo diante das maiores adversidades. Text here. A vida de um escolhido é como uma semente plantada em solo fértil. Quando essa semente é cultivada com fé e obediência, ela cresce e dá frutos que alimentam não só o próprio escolhido, mas também aqueles que o rodeiam e, eventualmente, suas gerações futuras. Esses frutos podem se manifestar de várias maneiras: na sabedoria passada aos filhos, na coragem de enfrentar desafios, na integridade mantida em momentos de tentação
e na firmeza de caráter que serve de exemplo para os outros. Cada ação do escolhido é como uma pedra lançada em um lago tranquilo, cujas ondas se espalham para muito além do ponto de impacto. Além disso, o legado espiritual de um escolhido cria um padrão de vida que pode ser seguido por seus descendentes. Assim como Abraão, cuja fé foi transmitida a Isaac e depois a Jacó, o escolhido hoje pode estabelecer uma linhagem de fé que continua a crescer e se fortalecer ao longo das gerações. Esse é um dos maiores presentes que alguém pode deixar. Um exemplo de vida dedicada a Deus, que inspira e guia seus descendentes a seguir o mesmo caminho. Este legado não é apenas uma inspiração, mas uma bússola que orienta as futuras gerações em tempos de incerteza. O impacto de um legado espiritual também pode ser observado na comunidade em que o escolhido vive. Ao se posicionar firmemente em sua fé, ele se torna um farol para aqueles ao seu redor. Seus valores, sua maneira de tratar os outros e sua dedicação a Deus criam um ambiente onde a espiritualidade é valorizada e respeitada. Isso, por sua vez, molda a cultura ao seu redor, plantando sementes de fé nos corações de todos aqueles com quem ele interage. Essa influência, por menor que pareça no momento, pode se multiplicar e crescer, afetando comunidades inteiras e, eventualmente, tocando gerações que o escolhido nunca conhecerá. É importante reconhecer que o legado de um escolhido nem sempre é evidente durante sua vida. Muitas vezes, o verdadeiro impacto só é plenamente compreendido após sua partida, mas isso não diminui seu valor. Pelo contrário, realça a profundidade e o alcance de um legado espiritual. É como uma árvore que continua a dar frutos muito tempo depois de o plantador ter partido. Cada ato de fé, cada oração, cada decisão de seguir o caminho certo, mesmo quando é difícil, contribui para um legado que viverá por muito tempo depois que o escolhido tiver completado sua missão na Terra. Finalmente, o legado espiritual de um escolhido é uma confirmação do amor e da fidelidade de Deus. Ele promete que aqueles que o servem fielmente não só serão abençoados, mas também deixarão uma herança de fé que beneficiará seus descendentes. Como diz o Salmo 112, a geração dos justos será abençoada. Isso significa que o trabalho do escolhido não é em vão, mas tem um propósito que ultrapassa os limites de sua própria vida. Ele está construindo algo que durará, algo que trará luz, esperança e fé para aqueles que virão depois dele. Assim, o legado do escolhido é um tesouro de valor incalculável. É uma herança que não pode ser medida em termos materiais, mas cujo impacto é sentido nas almas e nos corações das futuras gerações. É uma chama que continua a arder, iluminando o caminho para aqueles que seguirão. Ao viver de acordo com seu chamado, o escolhido não só cumpre seu próprio destino, mas também molda o destino de muitos outros, criando um legado espiritual que perdurará por toda a eternidade. No caminho de um escolhido, as batalhas não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. Entre as maiores dessas batalhas está a luta contra as mentiras do inimigo, que surgem nos momentos de maior fraqueza e vulnerabilidade. Essas mentiras têm o poder de abalar a confiança, semear dúvidas e tentar desviar o escolhido de sua missão divina. No entanto, é precisamente nesses momentos de confronto que a perseverança na fé se torna não apenas necessária, mas vital. O inimigo conhece bem as fraquezas humanas e, astutamente, ataca exatamente onde o escolhido se sente mais vulnerável. Essas mentiras podem surgir sob a forma de pensamentos negativos, dúvidas internas ou até mesmo palavras ditas por outros que visam desmotivar e desencorajar. Você não é bom o suficiente. Deus se esqueceu de você. Todo o seu esforço é em vão. Essas são apenas algumas das mentiras que o inimigo sussurra, tentando fazer com que o escolhido perca de vista sua identidade em Deus e o propósito que ele planejou. É fácil, em meio a essas mentiras, sentir-se desamparado e sozinho. No entanto, é crucial lembrar que Deus está sempre próximo, observando cada batalha travada e cada sacrifício feito.
Ele conhece a verdade sobre cada escolhido e sobre cada situação, e é nessa verdade que o escolhido deve se firmar. A palavra de Deus é a arma mais poderosa contra as mentiras do inimigo. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não se defendeu com argumentos ou justificativas, mas com a própria Escritura, declarando a verdade de Deus sobre as mentiras que lhe foram apresentadas. Para o escolhido, perseverar na fé significa constantemente renovar a mente com a verdade de Deus. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes são fundamentais nesse processo. Essas práticas não apenas fortalecem a fé, mas também proporcionam clareza e discernimento para reconhecer as mentiras do inimigo e combatê-las com a verdade. A mente do escolhido deve estar ancorada na certeza de que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. Além disso, é importante que o escolhido se lembre de que cada sacrifício feito em nome de Deus é visto e valorizado por Ele. O inimigo tentará minimizar esses sacrifícios, fazendo-os parecer insignificantes ou inúteis. Mas Deus vê cada ato de obediência, cada momento de renúncia, e Ele honra aqueles que o honram. O escolhido deve manter a visão de que sua luta não é em vão e que, no tempo certo, Deus trará a recompensa. Um aspecto crucial da perseverança na fé é a capacidade de resistir aos ataques do inimigo com resiliência. A Bíblia nos ensina que resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Resistir significa não ceder às mentiras, não permitir que elas criem raízes no coração ou na mente, mas, em vez disso, se agarrar firmemente à verdade de Deus. Essa resistência é uma demonstração de confiança em Deus, de que Ele é maior que qualquer mentira e que seu plano para o escolhido prevalecerá. Além disso, o escolhido deve estar ciente de que, ao perseverar na fé, ele está não apenas protegendo sua própria jornada, mas também fortalecendo seu testemunho para outros. A maneira como ele enfrenta as mentiras do inimigo e se mantém fiel a Deus, mesmo em momentos de extrema dificuldade, serve como um poderoso exemplo para aqueles que o observam. Sua perseverança pode inspirar outros a também resistirem às mentiras do inimigo e a se firmarem na verdade de Deus. No final, a luta contra as mentiras do inimigo é uma parte inevitável da jornada de um escolhido, mas é também uma oportunidade para crescer em fé, para aprofundar a confiança em Deus e para desenvolver uma resiliência espiritual que nada pode abalar. Ao manter os olhos fixos em Deus e a mente enraizada em sua verdade, o escolhido não só vencerá as mentiras do inimigo, mas também sairá dessa batalha mais forte, mais sábio e mais próximo de cumprir o propósito para o qual foi chamado. Ser escolhido por Deus para uma missão especial é um privilégio, mas também vem acompanhado de um alto custo. O caminho de um escolhido é pavimentado por sacrifícios que exigem uma entrega total, onde muitas vezes é necessário abrir mão de relacionamentos, conforto pessoal e até mesmo da própria vontade. Estes sacrifícios são fundamentais para que o escolhido possa cumprir plenamente o plano de Deus em sua vida. O primeiro grande sacrifício que um escolhido enfrenta é a renúncia de certos relacionamentos. Isso pode parecer duro, mas muitas vezes é necessário para proteger a missão que Deus colocou em suas mãos. Nem todos ao redor de um escolhido entenderão sua jornada. Alguns podem até tentar desviar seu foco ou minar sua fé. Jesus mesmo disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10:36. Portanto, o escolhido deve discernir quais relacionamentos fortalecem sua caminhada e quais podem ser uma pedra de tropeço. Isso não significa abandonar o amor ou a compaixão por aqueles que não entendem sua missão, mas sim proteger seu propósito divino acima de tudo. Outro sacrifício que o escolhido precisa fazer é o do conforto pessoal. Ser escolhido geralmente implica em sair da zona de conforto, enfrentar desafios que parecem maiores do que suas capacidades e confiar em Deus em meio à incerteza. A jornada do escolhido raramente é fácil. Muitas vezes envolve dificuldades financeiras, perseguições, críticas e até mesmo isolamento.
Abraão, Moisés, Davi e muitos outros exemplos bíblicos demonstram que o caminho da obediência a Deus é repleto de obstáculos. No entanto, é nesse desconforto que o escolhido cresce, aprende a depender completamente de Deus e é moldado para cumprir seu destino. A própria vontade do escolhido é talvez o sacrifício mais difícil de todos. Há momentos em que o plano de Deus para a vida de alguém pode parecer oposto ao que essa pessoa deseja. No entanto, o verdadeiro chamado de um escolhido exige a entrega total de seus desejos e ambições pessoais para que a vontade de Deus prevaleça. Jesus nos deixou o maior exemplo disso quando, no jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Assim como Cristo, o escolhido deve estar disposto a dizer sim ao plano de Deus, mesmo quando isso significa sacrificar seus próprios sonhos. Esses sacrifícios, embora difíceis, não são sem propósito. Cada renúncia, cada desconforto, cada entrega da vontade pessoal é uma preparação para algo maior. Deus nunca pede que um escolhido sacrifique algo sem ter em mente um plano de bênçãos maiores. A renúncia de relacionamentos pode abrir espaço para conexões divinas que irão fortalecer e apoiar a missão do escolhido. O desconforto e os desafios podem forjar um caráter forte e resiliente, capaz de suportar as pressões do chamado. E a entrega da vontade pessoal pode alinhar o coração do escolhido com o coração de Deus, permitindo que ele viva de acordo com o propósito para o qual foi criado. Além disso, é importante entender que os sacrifícios feitos no caminho de um escolhido são temporários em comparação com a glória eterna que aguarda. A Bíblia nos lembra que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Romanos 8:18. O que se perde por amor a Deus é, na verdade, um ganho infinito, pois é trocado por algo muito maior e mais significativo. Cada sacrifício é uma semente plantada que, em seu devido tempo, trará frutos de bênçãos e realizações. Também é essencial que o escolhido mantenha a perspectiva correta durante os momentos de sacrifício. Em vez de focar na perda ou no desconforto, ele deve lembrar-se da grandeza do chamado e da fidelidade de Deus. O sacrifício, visto por esse prisma, se torna um ato de adoração, uma demonstração tangível de amor e dedicação a Deus. É através desses sacrifícios que o escolhido se aproxima mais do coração de Deus, compreendendo mais profundamente sua natureza e experimentando sua presença de uma maneira única e poderosa. Finalmente, o escolhido deve estar ciente de que seu sacrifício não é em vão e que ele não está sozinho em sua jornada. Deus é fiel para sustentar, guiar e fortalecer o escolhido em cada passo do caminho. E, ao final, cada sacrifício feito será recompensado de uma maneira que vai além da compreensão humana. É uma troca divina onde o temporário é substituído pelo eterno e o que é sacrificado em amor é restaurado em abundância. O custo do chamado é alto, mas a recompensa é incomparável. Para seguir o plano de Deus, o escolhido deve estar disposto a pagar o preço, confiando que o que Deus tem para ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa que ele possa imaginar. A jornada pode ser difícil, mas o destino vale cada sacrifício feito ao longo do caminho. No caminho do escolhido, as batalhas espirituais são inevitáveis. Essas lutas não são meramente contra as dificuldades do mundo físico, mas contra forças espirituais que procuram desviar, desanimar e destruir o propósito que Deus colocou em sua vida. No entanto, em meio a essas batalhas, há uma verdade fundamental que o escolhido deve sempre lembrar: ele nunca está sozinho. A presença divina está ao seu lado em cada passo, em cada desafio, garantindo uma vitória que é certa e definitiva. As Escrituras estão repletas de promessas que asseguram a presença constante de Deus com aqueles que Ele escolheu. Desde as palavras de Davi no Salmo 23, onde ele declara que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Até a promessa de Jesus de que estaria com seus seguidores todos os dias
até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A certeza da presença divina é um pilar fundamental na vida de qualquer escolhido. A primeira grande batalha que o escolhido enfrenta é a batalha da mente. É nela que as dúvidas, os medos e as incertezas são semeados pelo inimigo. Pensamentos de fracasso, indignidade e solidão podem surgir, especialmente nos momentos de maior pressão. No entanto, é precisamente nesses momentos que a presença de Deus se torna mais palpável. A Bíblia nos diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Salmos 34:18. A proximidade de Deus traz conforto, clareza e força para resistir aos ataques do inimigo, lembrando ao escolhido que sua vitória não depende de suas próprias forças, mas do poder de Deus. Além da batalha da mente, há também as batalhas externas, aquelas que surgem no dia a dia, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em outros aspectos da vida. Essas batalhas podem ser intensas e desgastantes, mas o escolhido deve lembrar-se de que Deus não apenas observa de longe, mas está ativamente envolvido em cada detalhe. Ele é o Deus que luta pelo seu povo, como nos é lembrado em Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A presença de Deus em meio às batalhas significa que o escolhido não precisa lutar sozinho. Deus está no controle, dirigindo cada situação para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. A presença divina também traz uma paz que vai além da compreensão humana. Mesmo em meio ao caos, o escolhido pode experimentar uma tranquilidade profunda, sabendo que Deus está com ele. Essa paz não é uma ausência de conflitos, mas uma confiança inabalável de que, independentemente do que aconteça, a vitória está assegurada. Jesus disse: "Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João 14:27. Essa paz é um presente divino, que sustenta o escolhido nas batalhas mais difíceis, mantendo-o firme e focado no que realmente importa. Outro aspecto crucial da presença de Deus nas batalhas é o fato de que Ele não apenas está presente, mas também capacita o escolhido. Deus não chama ninguém para uma missão sem dar-lhe as ferramentas necessárias para cumpri-la. O Espírito Santo, que habita no escolhido, é a fonte de poder, sabedoria e discernimento. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em sua própria força, mas na certeza de que o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Assim também, o escolhido deve confiar que Deus já lhe deu tudo o que precisa para vencer suas batalhas, sejam elas grandes ou pequenas. A vitória garantida pela presença de Deus nas batalhas não é apenas para o aqui e agora, mas também tem implicações eternas. A Bíblia nos assegura que aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Mateus 24:13. Isso significa que, apesar das dificuldades e dos desafios que o escolhido enfrenta, ele pode ter a certeza de que seu destino final é a vitória eterna. Cada batalha vencida aqui na terra é uma preparação para a glória que será revelada. Deus está moldando o escolhido, fortalecendo sua fé e purificando seu caráter através dessas lutas, para que ele possa refletir a imagem de Cristo de maneira cada vez mais plena. Finalmente, a presença de Deus nas batalhas do escolhido é uma fonte de encorajamento e esperança para outros. Quando as pessoas ao redor veem o escolhido enfrentando suas lutas com coragem, fé e a paz que vem de Deus, elas são inspiradas a buscar essa mesma presença em suas próprias vidas. O testemunho de um escolhido que confia em Deus em meio às batalhas pode ser um poderoso instrumento para atrair outros para a fé, mostrando-lhes que há esperança e vitória disponível para todos que confiam no Senhor. Portanto, enquanto as batalhas espirituais podem ser intensas e desafiadoras, o escolhido nunca deve esquecer que a presença divina é uma garantia de vitória. Deus está com ele, lutando ao seu lado, dando-lhe força, paz e capacitação para vencer.
E ao final de cada batalha, o escolhido pode ter certeza de que sairá mais forte, mais sábio e mais próximo de cumprir o propósito para o qual foi chamado. A vitória é certa, porque o Senhor dos Exércitos está ao lado do escolhido, guiando-o em triunfo em cada desafio que ele enfrentar. A jornada de um escolhido é única e cheia de desafios, mas também é repleta de lições valiosas, experiências profundas e momentos de crescimento espiritual. Compartilhar essa jornada com outros que também foram chamados é uma forma poderosa de fortalecer a comunidade dos escolhidos e de oferecer apoio mútuo. Quando um escolhido decide abrir seu coração e compartilhar sua caminhada, ele não apenas encoraja outros, mas também cria laços de união que tornam a jornada mais suportável e, em muitos casos, mais significativa. Primeiramente, é importante reconhecer que a caminhada do escolhido pode ser solitária. Muitas vezes, quem é chamado por Deus para uma missão especial passa por períodos de isolamento, onde parece que ninguém ao redor entende o peso do chamado. É nesse momento que compartilhar a jornada se torna vital. Quando um escolhido decide contar suas experiências, ele abre portas para que outros que estão passando por situações semelhantes se sintam compreendidos e acolhidos. Esse ato de compartilhar cria um espaço de empatia, onde as dores, dúvidas e vitórias são reconhecidas e validadas. Além disso, o ato de compartilhar a jornada serve como uma poderosa ferramenta de encorajamento. Muitas vezes, os escolhidos enfrentam batalhas espirituais e emocionais que podem levar ao desânimo. Saber que outros passaram pelas mesmas lutas e venceram pode renovar a esperança e a fé. A Bíblia está repleta de exemplos de como o testemunho de uma pessoa pode inspirar outras a permanecerem firmes. Por exemplo, a perseverança de Jó, em meio ao sofrimento, tem sido uma fonte de encorajamento para incontáveis gerações. Da mesma forma, ao compartilhar suas próprias vitórias e derrotas, o escolhido oferece aos outros uma fonte de inspiração e força para continuar. Compartilhar a jornada também tem o poder de gerar uma sensação de pertencimento. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de se conectar com os outros, de sentir que faz parte de algo maior. Para os escolhidos, que muitas vezes sentem-se deslocados do mundo ao seu redor, saber que há outros passando pelas mesmas experiências cria uma comunidade de apoio. Esse senso de pertencimento é essencial para a saúde espiritual e emocional, pois reforça a ideia de que, embora o caminho possa ser difícil, não precisa ser trilhado sozinho. Outros estão ao lado, enfrentando as mesmas tempestades e celebrando as mesmas vitórias. Além do apoio emocional e espiritual, compartilhar a jornada pode fornecer insights práticos para os desafios diários que os escolhidos enfrentam. Cada escolhido tem uma história única, com diferentes experiências que podem oferecer soluções ou novas perspectivas para problemas comuns. Ao dividir suas experiências, os escolhidos podem aprender uns com os outros, descobrir novas formas de lidar com dificuldades e, assim, caminhar com mais sabedoria. Esse compartilhamento de conhecimento é um recurso inestimável que fortalece toda a comunidade dos escolhidos. Outro ponto crucial é que, ao compartilhar a jornada, o escolhido cumpre um papel profético, ajudando a preparar o caminho para outros que virão depois dele. Cada geração de escolhidos constrói sobre os ombros da anterior. Ao transmitir suas experiências, o escolhido deixa um legado espiritual, que não só impacta aqueles ao seu redor, mas também as futuras gerações. Essa transmissão de sabedoria e fé garante que a chama do chamado divino continue a arder, mesmo em tempos difíceis. É como passar um bastão em uma corrida de revezamento espiritual, onde cada escolhido tem a responsabilidade de preparar o próximo para continuar a corrida. Compartilhar a jornada também oferece ao escolhido uma oportunidade de refletir sobre sua própria caminhada e de reconhecer o quanto cresceu. Muitas vezes, estamos tão focados nos desafios do presente que esquecemos de olhar para trás e ver o quanto Deus já fez em nossas vidas. Contar a história da própria jornada é um exercício de gratidão,
que permite ao escolhido perceber a mão de Deus em cada detalhe e fortalecer sua fé para os desafios futuros. É um lembrete constante de que, se Deus foi fiel no passado, Ele continuará a ser no futuro. Por fim, compartilhar a jornada é uma forma de glorificar a Deus. Cada vitória, cada superação, cada momento de crescimento é um testemunho vivo do poder, da graça e do amor de Deus na vida do escolhido. Ao compartilhar sua história, o escolhido não está apenas fortalecendo os outros, mas também exaltando o nome de Deus, mostrando ao mundo que Ele é digno de confiança, mesmo nas situações mais difíceis. É uma maneira de espalhar a luz divina, de mostrar ao mundo que, apesar das lutas, vale a pena seguir o caminho que Deus preparou. Compartilhar a jornada não é apenas uma opção para o escolhido, mas uma responsabilidade. É através desse compartilhamento que a comunidade dos escolhidos se fortalece, que a fé é renovada e que o legado espiritual é transmitido. Cada escolhido tem uma história única e valiosa, e ao dividi-la, ele não apenas encontra apoio e encorajamento, mas também se torna uma fonte de força e inspiração para outros. Essa troca de experiências cria uma rede de fé inquebrável, onde cada escolhido sabe que, apesar dos desafios, ele não está sozinho, e que juntos todos podem cumprir o propósito divino para suas vidas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar seu comentário. Sua interação ajuda o YouTube a reconhecer o valor do nosso conteúdo e a compartilhá-lo com mais pessoas.